principais cidades do país. O Eliseu Caetano está com a gente nesta manhã de sábado. Tem mais informações a respeito dessa ação ocorrida na Itália. Eliseu, bom dia para você. Bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã nesse sábado. Oi, Renato, muito bom dia para você, para a Márcia, bom plantão para a gente, claro, muito bom dia para quem acompanha o Jornal da Manhã, edição de sábado, a gente fala ao vivo, direto dos Estados Unidos, 7 horas da manhã com 5 minutos, nesse momento aqui na costa leste americana, e a nossa equipe de reportagem está de olho em tudo aquilo que está acontecendo no mundo. E lá da Itália vem essa informação, porque o país foi tomado nessa sexta-feira por manifestações em protestos em pelo menos 100 cidades do país. Essa greve geral foi convocada pelos sindicatos como uma forma de protesto pela interceptação por forças israelenses da flotilha humanitária Global Summit. Os sindicatos mobilizaram esses protestos em diferentes cidades do país. Por exemplo, em Roma, manifestantes caminharam até a Piazza Vittorio e de lá foram até a Estação Termini, portando bandeiras sindicais e também bandeiras da Palestina. Milhares de pessoas também se reuniram em Milão, Veneza, Nápoles, Bolonha e em diversas outras cidades do país. Os impactos ainda são visíveis, viu? Redes ferroviárias sofreram atrasos e cancelamentos, rodovias foram bloqueadas por manifestantes, portos fecharam em algumas regiões e diversos transportes urbanos ficaram comprometidos. Em Roma e Milão, as linhas de metrô continuaram funcionando, mas registraram grande atraso e com muitas limitações, viu? Em Bolonha, por exemplo, manifestantes marcharam pela rodovia perimetral da cidade, obstruindo o trânsito na região. Já do lado do governo, há reações duras, viu? O vice-primeiro-ministro Matteo Salvini classificou a greve como ilegal e defendeu a imposição de sanções para quem descumprir as regras trabalhistas durante esta paralisação. A premier Giorgia Meloni criticou, disse que muitos estariam usando o protesto como pretexto para estender o fim de semana. Já os líderes sindicais defendem que a paralisação é sim uma expressão legítima de solidariedade e também de reivindicação contra uma ação que, segundo eles, é injusta e violadora dos direitos humanos. Já quanto à flotilha, o objetivo dela era transportar alimentos, suprimentos médicos e voluntários para a faixa de Gaza, tentando romper aí o bloqueio naval imposto por Israel. Israel, por sua vez, interceptou cerca de 43 navios somente na última semana e deteve a maioria dos que estavam nesses navios, cerca de 450 ativistas, viu? Entre os detidos estavam figuras conhecidas e alguns parlamentares europeus e até brasileiros que foram detidos e deportados após a abordagem. Esse episódio, de acordo com os analistas políticos aqui nos Estados Unidos, reacendeu mais uma vez o debate internacional sobre o direito das missões internacionais humanitárias, o direito delas acessarem essas regiões sob bloqueio e também sobre a questão da linha de segurança nacional e da solidariedade civil, porque Gaza continua sendo bastante atacada até o momento e, obviamente, seria um perigo para essas pessoas. Por isso, a tensão diplomática entre a Itália e Israel, segundo os analistas por aqui, tende inclusive a crescer nas próximas horas, enquanto a mobilização interna italiana mostra que essa questão mobiliza, sim, setores muito amplos da sociedade. A gente vai seguir daqui acompanhando essa e as principais notícias do mundo. Eu volto ao longo dessa edição do Jornal da Manhã e da programação da Jovem Pan. É com vocês no estúdio, Donato, Márcia. Tá combinado, então. Muito obrigado, Eliseu Caetano. Em um comunicado divulgado ontem, o Hamas confirmou que aceita libertar os reféns israelenses na faixa de Gaza, mas que precisa negociar outras condições do plano de paz apresentado pelos Estados Unidos. Os detalhes com Fabrício Naitsky. Segundo o Hamas, as trocas dos cerca de 50 reféns por milhares de prisioneiros palestinos podem começar imediatamente. A resposta veio logo após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cobrar publicamente o grupo extremista pelo acordo. Nas redes sociais, Trump afirmou que o Hamas está pronto para uma paz duradoura e exigiu que Israel pare com os bombardeios na faixa de Gaza para possibilitar a libertação dos sequestrados.
Já durante a noite, o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu confirmou que Israel já iniciou as preparações para a implementação imediata da primeira fase do plano, que havia sido apresentado na segunda-feira. Além de concordar com a libertação dos reféns, o Hamas também se posicionou favorável à criação de um órgão de tecnocratas palestinos para a gestão da faixa de Gaza. Apesar disso, o grupo não mencionou se aceita o desarmamento e o fim das atividades militares, e afirmou que busca negociar os outros termos do acordo. Mesmo com uma aparente distância nas negociações, Donald Trump comemorou a resposta e, em pronunciamento, agradeceu aos países da região pelo apoio nas conversas. I want to thank the countries that helped me put this together. Qatar. Eu quero agradecer aos países que me ajudaram com isso. Catar, Turquia, Arábia Saudita, Egito, Jordânia e muitos outros. Tantas pessoas lutaram tanto. Hoje é um grande dia. Vamos ver como tudo se desenrola. Precisamos da palavra final concreta. Acima de tudo, eu espero pelo retorno dos reféns aos seus pais e, infelizmente, alguns dos reféns, vocês sabem da condição de alguns reféns, mas que voltem para casa do mesmo jeito, porque os pais deles querem que eles retornem tanto aqueles que estão vivos. Quero dizer a vocês que hoje é um dia muito especial, um dia sem precedentes em muitas formas. É sem precedentes, mas obrigado a todos os países que deram uma grande ajuda. Todos se uniram em querer encerrar a guerra e chegar à paz no Oriente Médio. Obrigado a todos e todos serão tratados de maneira justa. Se confirmado, o plano de paz de 20 pontos apresentado pela Casa Branca deve ter um cessar-fogo imediato, a troca de reféns por prisioneiros, a retirada das tropas da faixa de Gaza, a reconstrução da região e a abertura de caminhos para a formação de um Estado palestino. Agora a gente chama os nossos comentaristas para analisar esse plano aí dos Estados Unidos em parceria com Israel, Hamas se posicionando. Acácio Miranda, você acredita que neste momento um acordo de paz está o mais perto do que nós vínhamos acompanhando nos últimos tempos? Sem dúvida alguma, Márcia. Até porque a grande dificuldade ali, principalmente de Israel, era uma destinação ao território da faixa de Gaza e uma destinação aos habitantes da faixa de Gaza. A partir do momento que os Estados Unidos se comprometem financeiramente com a ajuda de outros parceiros a reconstruírem o território da faixa de Gaza, a ajudarem nessa reestruturação institucional, porque é importante ali que se coloquem pessoas para gerirem que sejam distantes do Hamas e principalmente que os Estados Unidos também se comprometam a ajudar em absorver os habitantes ali da faixa de Gaza em outros países para que eles tenham uma condição digna. O principal problema da equação passa a ser resolvido. E a partir daí as outras questões, como a devolução dos reféns, como uma eventual punição aos membros do Hamas, ou até o fim da atuação do Hamas como uma organização terrorista, como uma organização armada, tudo isso passa a ser mais fácil. Então, acho que desde o início da ascensão do Hamas, e principalmente desde os atos terroristas do dia 7 de outubro de 2023, nós nunca estivemos tão perto de uma solução. Agora, eu acho que vale uma menção aqui. Donald Trump tem um sonho escondido, que é a obtenção do Nobel da Paz. Gostemos ou não de Donald Trump, e acho que a maioria não gosta, mas fato é que, caso esse acordo pare em pé, Donald Trump estará muito perto do Nobel da Paz, o que beira a algo bastante engraçado até, porque não faz parte do perfil dele defender a paz e principalmente ser merecedor de um Nobel da Paz, mas é bem provável que ele consiga. Gesualdo Almeida, como é que você vê essa discussão, essa proposta de paz aí dos Estados Unidos, que no primeiro momento é aceita por Hamas
e também por Israel, mas a gente mais cedo conversava com um especialista e eu dizia, o único problema, ou talvez o principal problema, sejam os radicais que podem tentar minar essa possibilidade de acordo, Gesualdo. Roberto, faltou combinar com eles, né? Mas desde Camp David, em 1978, nunca tivemos uma notícia tão esperançosa como agora. Em 78, o Carter, então presidente dos Estados Unidos, ajudou a costurar o acordo de paz entre Israel e Egito. E essa proposta agora apresentada pelo Donald Trump, como bem disse a Cássio, gostemos dele ou não, e muitos têm reservas quanto a ele, é um acordo muito bem estruturado e são pontos significativos. É o reconhecimento internacional definitivo do Estado palestino, é o reconhecimento do território palestino, é a desmilitarização de grupos armados terroristas, é a reconstrução da faixa de Gaza que foi destroçada por Israel. Tudo isso é muito bem-vindo e tudo isso são pontos positivos que, claro, capitaneiam o Trump para aspirar esse Nobel da Paz, que não é disfarçado. Ele já disse, inclusive, que se o Nobel da Paz não viesse para ele, não teria mais credibilidade. Porém, vamos lembrar que também tivemos um encontro Camp David II, que tratava exatamente, na época, sob a gestão de Bill Clinton, dessas mesmas propostas, do reconhecimento do Estado palestino, da desmilitarização da faixa de Gaza, e Bill Clinton costurou o acordo, tanto com a autoridade palestina quanto com a autoridade israelense, mas a guerra continuou. Os atentados terroristas se mantiveram e os assentamentos indevidos de Israel também. Portanto, essa proposta do Trump não é nova. Bill Clinton já o fez em 1990, embora com alguns detalhes diferentes. Mas a história contou que Camp David II, sob a égide de Bill Clinton, não deu certo. Será que agora, sob a égide de Trump, dará? Esperamos que sim. A paz é necessária. É isso. Daqui a pouco a gente volta com mais participação aqui dos nossos analistas nesta manhã. 8h16. O governo calcula que a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês vai representar um 14º